E aí, turma, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo aí, né? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo aí de geometria analítica, certo? Na última aula nós falamos sobre o sistema cartesiano ortogonal, né? Que é o sistema de coordenadas cartesianas, que é utilizado para representar pontos no plano. Então ali nós temos o seguinte, ó, que na geometria analítica, o sistema cartesiano ortogonal serve para a representação algébrica das linhas no plano. Ou seja, as formas geométricas no plano vão ser representadas através justamente disso aí. Pontos do plano são representados por pares ordenados de números reais, né? Como forma, eu já falei para vocês que a geometria analítica, ela é um estudo de quê? Nós vamos estudar de forma geométrica aquilo que a gente já estudou de forma algébrica, como, por exemplo, as funções. Nós vimos que uma função afim, por exemplo, ela gera um gráfico, o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, a gente escreveu essa reta de forma algébrica na fórmula da função. Agora, nós vamos escrever de forma geométrica a própria reta. E vamos representar essa reta de forma algébrica. Certo? Pontos do plano, eles são representados por pares ordenados de números reais. Como assim? Ó? Todo ponto ele é associado a pares ordenados, que são colocados ali no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É um sistema que nós temos duas retas perpendiculares. O que significa perpendiculares? Que elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Um eixo horizontal e o outro vertical, né? Esses são chamados de eixos do sistema cartesiano ou plano cartesiano. O ponto de encontro dessas duas retas, o ponto de interseção das retas, é a origem desse plano. Então aqui, ó, a origem é o centro, o ponto de encontro desses dois eixos. É a origem que a gente atribui à letra O ou um zero, conforme está ali na figura que vocês estão vendo, certo? Então, isso é plano cartesiano. Bom, e aí, o eixo horizontal, o sentido crescente, e todos esses eixos eles são orientados. O que significa orientados? Que eles têm um sentido. Observe que a setinha aqui, ó, está indicando o sentido crescente desse eixo. O eixo horizontal ele cresce para a direita. Então, isso aqui é o centro. O ponto de encontro é o centro. Vou botar o laser aqui para ficar melhor. O centro aqui, ó. Então aqui é o ponto em que é zero. Como o eixo horizontal ele é crescente para a direita, então para a direita aqui ele vai aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente aí. E para o lado esquerdo ele diminui. Então eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente. O eixo vertical é crescente para cima. Ó. Então, se aqui é o zero, para cima vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que eu estou colocando até 3, né? Mas é infinito. Então, aí é até onde você quiser colocar. E para baixo é decrescente, né? Ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Quando a gente quer representar um ponto P, um ponto qualquer, no plano cartesiano, esse ponto ele está sempre associado a um par ordenado. Par ordenado. O que é esse par ordenado? No eixo horizontal, nós chamamos de eixo das abscissas. Certo? Abscissas. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, representado pela letra Y. O eixo das abscissas, que é o horizontal, é representado pela letra X. Então, um ponto no espaço, um ponto aqui no plano, ele sempre está associado a um par ordenado, ou seja, a um valor de x e a um valor de y. Então, todo ponto, um ponto, ele não tem um único valor. Ele tem um par ordenado, que é um valor correspondente em x e um valor correspondente em y. O x é chamado de abscissa, o y é chamado de ordenado desse ponto. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu tenho um ponto aqui na região do espaço, um ponto qualquer, esse ponto ele está associado a uma abscissa aqui, que é o seu x, e a uma
ordenada, que é o seu y. E aí, daqui a pouco, nós vamos verificar como é que a gente encontra esses valores. Observem que o plano cartesiano, ele divide o espaço, ele divide aqui a região em 4 partes, né? Ó. Essa parte aqui, vou botar aqui o laser para ficar melhor. Essa parte aqui, essa outra aqui, essa aqui. Então fica dividido em 4 partes que são chamadas de quadrantes. E elas são numeradas no sentido anti-horário. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante. Aqui, andando no sentido anti-horário, para cá eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então essa região aqui, ó, é dividida, está marcada pelo plano cartesiano. Essa região aqui é o primeiro quadrante. Essa outra região aqui, o segundo quadrante, e assim sucessivamente, ok? Então, esses são os quadrantes de um plano cartesiano. Bom, como é que nós fazemos, então, para localizar pontos no plano cartesiano? Vamos lá, olha só. Todo ponto ele está associado a um par ordenado. Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Ó, o ponto A, B, C, D, E, F. E ali era para ser o G, né? Coloquei, mas vou colocar aqui agora. Ponto G. Olha só, um detalhe interessante que eu acabei esquecendo de falar. Todo ponto ele é nomeado por uma letra maiúscula, certo? Uma letra maiúscula. Geralmente, na matemática, a gente utiliza o ponto P, quando a gente quer falar de um ponto genérico. Ponto P é justamente de ponto, né? Ou no inglês aí, point, né? Sempre a letra P. E aí, quando tem mais de um, é o P, e aí usa as letras em sequências. E, R, S, T, ou então pontos A, B, C, D, E, F, a forma que você quiser chamar. Certo? Um detalhe aqui tem que ser em letra maiúscula. E quando eu quero identificar um ponto, escrever as coordenadas de um ponto, eu tenho que colocar o nome do ponto, no caso aqui é o ponto A, seguido na frente das suas coordenadas entre parênteses. Então aqui eu tenho as coordenadas do ponto, que são quem? A abscissa e a ordenada, que é quem? O x e o y. Então, o primeiro valor, ele sempre é referente à abscissa do ponto. Quem é a abscissa? O x. E o segundo valor, ele sempre é referente à ordenada do ponto. E quem é a ordenada? O y. E o y é em qual eixo? O eixo vertical. O x é em qual eixo? Eixo horizontal. Então, sempre o primeiro valor é do eixo horizontal, x, abscissa, e o segundo valor é o eixo vertical, y, ordenada. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para localizar esses pontos no plano cartesiano? Então, eu coloquei aqui um plano cartesiano para a gente localizar. Óbvio que o plano cartesiano é formado por infinitos pontos, galera. Ó, infinitos pontos. Ó. Só que no primeiro quadrante eu tenho. E isso aqui continua, né? Essa reta ela continua, ó, tem 5, 6, então eu tenho infinitos pontos no plano cartesiano. Então, quando eu quiser escrever pontos, quando eu quiser localizar pontos em um plano, não preciso escrever um plano para cada ponto. Não, é um plano só e ali eu vou escrever todos os pontos que eu estou querendo localizar, tá ok? Então vamos lá, vou fazer aqui de vermelhinho. Como é que a gente faz para localizar o ponto? O ponto A, por exemplo. A sua abscissa, que é o x, é 2. E a sua ordenada, que é o y, é 3. Então, eu vou localizar primeiro esses valores lá no plano. O x é 2, a abscissa 2. Está aqui, ó. Achei o 2 aqui no eixo x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta, né? Fazer uma reta pontilhada que seja perpendicular ao próprio eixo x, no caso. Seja paralela ao eixo y. Uma retinha aqui, ó, pontilhada, que seja perpendicular aqui a esse eixo x, ó. Tá aqui, né? Na direção do outro valor que eu quero. Qual é o outro valor? A ordenada que é o y. 3. Então eu vou colocar aqui, ó, na direção do 3 lá, ó. E agora eu vou fazer uma retinha no 3 agora lá no eixo y, porque o y é o 3. Então eu vou fazer aqui outra retinha pontilhada. E aí o ponto de encontro dessas duas retas é exatamente esse ponto A. Cruzamento dessas duas faixas seccionadas aí, né? Dessas duas retas seccionadas. Esse aqui é exatamente o ponto A. E eu posso colocar aqui a letrinha A aqui para identificar
que é o ponto A, certo? Então, ó, o x dele, basta eu escrever aqui uma retinha em cima do valor do x, uma retinha no valor de y, e o encontro é o ponto. Ponto B, vamos para o ponto B. Vou fazer de outra cor aqui para não misturar. Não vai dar cor, não vai ter cor para todo mundo. Ponto B é o ponto 2 e menos 1. Então, o primeiro é o x, que é 2. Ó, 2, mesmo lugar aqui. Só que o y agora é menos 1, então vai ser para baixo o y, né? O menos 1 é aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui a retinha no 2. E uma retinha aqui no y menos 1. E aqui eu tenho... Tomem cuidado para não confundir o ponto 2 e menos 1 com o ponto menos 1 e 2. Ó. Diferente, o primeiro sempre é o x, porque o ponto menos 1 e 2, quem é menos 1 é o x, então é aqui, ó, menos 1 é aqui, ó. E o 2, que é o y, lá em cima, ó, ó o 2 aqui, ó. E aqui, esse aqui é o ponto menos 1 e 2, tá ok, galera? Então tomem cuidado para não confundir aí o x com o y. Que é um erro até que eu vejo muita gente cometendo, né? Então vamos ter esse cuidado. Não podemos cometer esse erro. Vamos para o próximo ponto. Menos 3 e 1. O C é menos 3, ó. O X é menos 3. Onde é o X menos 3? Aqui. E o Y é 1, então para cima. O Y é 1, é aqui, ó. Não se preocupe se ficar meio torto, meio reto, né? O importante é estar ali perto do valor aproximado. Vou logo para o ponto E aqui, ó. O ponto E. Ponto é o ponto 3 e 0. Aqui é um segredo, né? Digamos assim. A gente acaba confundindo quando um dos valores é 0. Nesse caso aqui, quem é 0? A ordenada, que é o y. Então, como o x é 3, o y é 0. Ó. Se eu fosse pegar lá no y, aqui, o 0, e fazer uma retinha, o 0 é onde? Bem no meio. Então, quando eu fosse fazer a retinha, ela seria por cima do próprio eixo x, ó. Então, nesse caso, essa retinha aí vem por cima do próprio eixo x. Então, até encontrar qual valor? Até o 3. Ó. Como o 3 eu tenho que fazer uma retinha que seja paralela ao y, indo de encontro ao valor de y, mas o valor de y é 0, é bem em cima aqui. Ó. Então, vai ser bem em cima do 3. Ou seja, em cima do eixo y. Então, quando eu tenho um ponto que esteja em cima do eixo x, perdão, em cima do eixo x, significa que a sua ordenada, que é o y, é 0. Todo ponto que está em cima do eixo x do y é 0. E se for o contrário, que no caso ali do ponto F, deixa eu colocar bem aqui a identificação, que é o ponto F. Se for o ponto F, ó, é 0 e menos 2. O x que é 0. Então, se o x é 0, é bem no meio. O y é menos 2. O menos 2 aqui, então vai ser bem em cima aqui do menos 2. E esse aqui é o ponto F. Então, se o ponto tiver a ordenada 0, o eixo, no caso, o valor de y, o ponto está em cima do eixo x. Se for o x que for 0, né? Nesse caso, a abscissa, então o ponto está em cima do eixo y. Ok? E por último, o ponto G, 0 e 0. Obviamente, o ponto 0 e 0. Nós temos que ter um cuidado com isso também. Ó. O x é 0 e o y é 0. Os dois são 0. Onde é? No meio. Esse aqui é o ponto 0 e 0. Nós temos que ter cuidado com isso, porque muita gente considera assim, simplesmente assim. É o 0 aqui. É o 0. Não é só um. São duas coordenadas. Sempre eu tenho um x e um y para todo ponto. Certo? Então é 0 e 0. Ok? Bom, e se eu tiver os pontos e quiser as suas coordenadas? Como é que eu faço? Vamos lá, vamos para o ponto A primeiro aqui. Ó. Então, na imagem aí, ponto A. Quais são as coordenadas? Como é que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever o nome do ponto, seguido à frente das suas coordenadas entre parênteses. Primeiro vem quem? O x. Então, o que eu faço? Ó, observe que o ponto está associado ao seu x e ao seu y. Quem é o seu x? Nós podemos fazer até assim, ó, a projeção desse ponto no eixo x. Ó. A sombra dele lá no eixo x. Ó. Então eu faço uma retinha pontilhada, né, seccionadazinha, e veja aqui qual é o valor, que no caso é quanto? 1. Então o x desse ponto A é 1. E o y? O y dele é 1,1.
caso, ó, como eu tenho a vírgula do número, eu posso, ao invés de colocar essa vírgula no meio, colocar um ponto e uma vírgula, para diferenciar da vírgula do número, tá bom? Ponto B. Olha o ponto B em cima do eixo Y. Então quer dizer que o x dele vai ser quanto? Ó? Se eu fizer um pontilhadozinho para o eixo x, vai bater onde? Bem no zero, bem no meio. Então o x desse ponto é zero e o y dele é 2,5. Então vou colocar aqui um ponto e uma vírgula. 2,5. Certo? Porque está em cima do eixo y, seu x é zero. O ponto C, olha o ponto C aqui, ó. Qual é o valor do x dele? Ó, descendo aqui, menos 1. C é menos 1. E o y dele, ó, 1. Certo? Ó, fazendo a projeção dele aqui no eixo y, ó, eu vou bater lá no 1. Vamos para o ponto D. Olha o ponto D, ó. Ele está em cima do eixo x. Então, no caso, o que acontece? Seu y é zero. Então, no caso, seu x é quanto? Está aqui em cima do eixo x. Ó. Qual é o valor em cima? Menos 2,5. E o y? Certo? Então, dessa forma que a gente encontra os pontos aí no plano cartesiano. Eu vou pular também porque foi algo que a gente viu na aula passada. Vamos agora para uma parte interessante. Ó, eu tenho aqui um plano cartesiano, né? Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Observe que um ponto que está aqui em cima aqui no primeiro quadrante, ó, vou pegar um ponto aqui no primeiro quadrante qualquer. Independente de onde ele esteja aqui no primeiro quadrante, eu vou escrever ele em vários lugares. Ó. Escrevendo vários pontos diferentes aqui no primeiro quadrante. Mas independente de onde esse ponto esteja, se eu analisar o x desse ponto, ó, traçar aqui o x dele, ó. Aqui vai ser o x desse. Onde é que vai estar o x do vermelho? E o x do pontinho preto lá que eu fiz. Independente de onde esteja esse ponto aqui no primeiro quadrante, o seu x vai ser sempre o quê? Para cá, ó, do lado direito do eixo x, né? Ó, o eixo x ele tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, ele vai ter uma abscissa, que é o x, positivo, né? Ó, porque está aqui do lado direito. A mesma coisa com o y. Ó. Se eu traçar aqui o y desses pontos, vai bater do lado de cima do eixo y, que é positivo. Então, o y também é positivo. Então, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante vai ter suas coordenadas, ambas positivas. Certo? E no segundo quadrante, o que acontece? Olha no segundo quadrante aqui, ó. Qualquer ponto que esteja aqui no segundo quadrante, o y dele vai bater aqui, ó, do lado de cima, né? Acima de zero, ou seja, positivo. Porém, o x, ó, já vai bater aonde? Pro lado esquerdo, ou seja, abaixo de zero. Então, o x, ele vai ser menor que zero, negativo, e o y maior que zero, positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, um x negativo e um y positivo. Já no terceiro quadrante, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, tanto o x quanto o y negativos. Né? Porque é um ponto que o x dele vai estar no lado esquerdo e o y dele vai estar do lado de baixo do plano cartesiano. Então, eu tenho x negativo e y também negativo. Então, no formato das suas coordenadas aqui, ó, vão ser negativo e negativo. E no quarto quadrante, eu tenho que ponto que esteja no quarto quadrante, ó, o x dele, a abscissa, vai bater aqui, ó, pro lado direito do eixo. Eu vou ter que x é positivo e o y dele vai dar, ó, pro lado de baixo do plano cartesiano, né? O lado de baixo do eixo y. Então, eu tenho um y negativo. Logo, eu vou ter as coordenadas desse ponto aí, x positivo e o y positivo. Então, para qualquer ponto que pelas coordenadas do ponto, eu consigo ver em qual quadrante esse ponto está. Por exemplo, o ponto 2 e menos 3 pertence a qual quadrante? Vamos analisar aqui a qual quadrante esse ponto está. Bom, a abscissa dele, que é o x, é positivo.
E a ordenada, que é o y negativo. Se ele tem o x positivo e o y negativo, ele está em qual quadrante? No quarto quadrante. Então, esse ponto ele pertence ao quarto quadrante. Por quê? É um x positivo e um y negativo. É desse lado aqui.